Oi gente, esse é um dos problemas aí que os alunos têm me perguntado bastante. É um trabalhador quer empilhar areia em uma área circular em seu quintal. O raio do círculo é R. Nenhuma areia deve sair fora da área determinada. Aí veja a figura abaixo. A figura é um cone, né, que seria a pilha de areia, não é isso? Mostre que o volume máximo de areia que pode ser estocado dessa maneira, né, seguindo essa forma aí cônica, é π, que multiplica o coeficiente de atrito estático, né, R ao cubo sobre 3. Onde esse coeficiente de atrito estático é o coeficiente de atrito estático dos grãos de areia, entre os grãos de areia, tá bom? Né, coeficiente de atrito estático da areia com a areia, ou seja, entre os grãos de areia. Aí ele dá qual é o volume, que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá bom? Então essa é a figura. Eu vou fazer um corte nessa figura, certo? Eu vou fazer um corte nela para fazer um desenho bidimensional, tá bom? Então o corte que eu vou fazer do cone vai ser basicamente um triângulo, tá bom? Então vamos aqui pro papel, né? Então veja bem, então esse meu cone eu vou cortar ele, tá? Então cortando ele fica o formato assim de um triângulozinho, tá bom? Né? Aí esse triângulo ele vai ter altura H e vai ter aqui raio aqui embaixo, a base dele é 2 vezes o raio, tá certo? Então um grãozinho de areia aqui, ele está submetido a 3 forças basicamente. Ele está apoiado na pilha de areia, né? Desculpa, primeiro tem o peso puxando ele para baixo, né? Como ele está apoiado na pilha de areia, a gente tem também aqui a normal, né? E como ele tende a descer para cá, ele vai ter um atrito para cá, tá bom, gente? Então vai ter uma força de atrito tentando segurar ele aqui, ó, para cá, tá bom? Então vai ter uma força de atrito aqui para cá. Então essas são as 3 forças atuando em cima de um pequeno grão de areia, um grãozinho bem pequenininho, de massinha M, tá bom? Então a ideia é o quê? Que isso chama ficar em equilíbrio, né? Nessa configuração. Se chama ficar em equilíbrio nessa configuração, o que é que eu tenho? Eu tenho que somar as forças e igualar as forças a zero. Então eu vou montar agora o diagrama de força para o grãozinho de areia, tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá. Então aqui está o meu grãozinho de areia, tá certo? Então lembrando, eu tenho aqui, ó, né, os eixos, tá? Aqui eu vou ter, aqui, ó, nessa parte aqui eu vou ter a parede do cone, certo? Que faz com a horizontal um ângulo que eu vou chamar de θ. Aí aqui eu saio colocando as forças. O peso ele está ao longo da direção que eu chamei essa direção aí, que é a direção Y, tá? Então o peso está aqui. A força de atrito está ao longo da parede do cone para cá, assim, que é μ vezes a normal, não é assim? E a normal, ela está aqui, perpendicular à parede do cone. Tá bom, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor essas forças. Se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui também é θ. Tá bom? Se esse ângulo é θ, cadê? Vamos lá, vamos sair achando o θ aqui. Esse daqui, que é oposto a ele, também é θ. Tá bom? Concomitantemente, esse ângulo aqui também é θ. Tá bom? Então agora é só a gente estar aí decompondo. Vamos lá. Quais são as forças ao longo de Y? Quais são as forças ao longo de Y? Ao longo de Y eu tenho o que? Eu tenho para baixo o peso e para cima eu tenho 2 forças. Eu tenho a componente Y da normal e a componente Y da força de atrito, tá bom? Então vamos decompor isso aí. Então as somatórias, cadê aqui embaixo, né? Vou fazer aqui. A somatória das forças em Y tem que dar 0, porque tem que estar em equilíbrio. Quem são? Para baixo eu tenho o peso, que eu vou dizer que é positivo. Para cima eu tenho 2 forças. Eu tenho a componente Y da normal, tá vendo? Que é decompor a normal para cá, que por esse ângulo aqui dá para a gente ver que é um cosseno de θ. E a decomposição da força de atrito para cá, que por esse ângulo aqui dá para a gente ver que é um seno. Então menos força de atrito seno de θ. Isso é igual a 0. Tá bom? Essa é uma equação. A outra equação é essa daqui, ó, somatório de fx igual a 0. Né? Então aí quais são as forças em x? Aí também é bem simples. Basicamente eu tenho que decompor a normal para cá, certo? E tenho que decompor a força de atrito para cá. Claramente dá para a gente ver que a normal, decomposição da normal, direção de x, é você multiplicar a normal pelo seno de θ. Tá vendo?
né? Então você vai ter a componente x da normal é n seno de θ, menos, para cá, a componente x da força de atrito. Componente x da força de atrito, dá pra gente ver que é você multiplicar a força de atrito por cosseno de θ. Menos, cadê isso aqui? Menos força de atrito vezes cosseno de θ. Tá bom? Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Dessa equação aqui, você já tira uma coisa bem interessante. Dessa equação aqui, você sabe que a força de atrito é μ vezes a normal. Aí você conta normal aqui, e aí fica com seno de θ é igual a μ cosseno de θ. Tá bom? Beleza? E aí é só você passar o cosseno para cá e você chega na conclusão que μ é igual a tangente de θ. Tá bom, gente? Então vamos guardar essa conclusão aqui por enquanto. Agora vamos analisar a expressão que a gente tem para a área de um cone, né? Que é a área, que é a área dessa figura aí. Qual é a área? A área de um cone... Desculpa, área não, perdão, gente. Desculpa, que área? O volume de um cone, desculpa. Mil perdões. O volume de um cone é o que, gente? É a área da base multiplicado pela altura do cone dividido por 3, né? Lembrando que ele quer o volume de areia que cabe nessa estrutura. Se você olhar para esse triângulozinho aqui, você conclui rapidamente que, como esse ângulo aqui é θ, você conclui rapidamente aqui desse triângulo aqui, que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é H, sobre R. Então, com isso, ó, H é igual a R tangente de θ. Tá bom? Então, essa fórmula aqui para o volume do cone, né? Volume do cone é igual a área que multiplica. Quem é o H? O H é R tangente de θ, dividido por 3. Mas quem é o A? O A é a área de um círculo, a base do cone é um círculo. Então, com isso, a gente vai ter π R2, que multiplica R tangente de θ sobre 3. É isso? Ó. Substituindo aqui, ó, A por πr2, que é a área de um círculo, né? Então, com isso, o volume do cone vai ficar π R3 tangente de θ dividido por 3. Mas quem é tangente de θ? Né? Tangente de θ eu acabei de calcular. Tangente de θ é μ. Então, com isso, a gente chega na expressão que o livro quer lá, que é π R3 μ sobre 3. Tá bom, gente? Valeu, hein?